É, se vocês estiverem escutando aí, me dá um alô pelo chat aí, se está tudo ok. Então, tá escutando? Tiago, Francis, estão me escutando? Alô? Ok, então vamos lá. Ah, então, como havia prometido, né, na semana passada, fiz a primeira exposição foi sobre as origens do marxismo, né? Nós vimos lá todos os detalhes com relação ao nascimento de Marx, a conjuntura histórica, as influências que ele recebeu. E hoje nós vamos falar propriamente da filosofia marxista, né? Vamos fazer um resumo aqui, gente. Não é assim uma coisa extensa, mesmo porque vou tentar fazer isso no máximo em 1 hora, talvez passe um pouco, porque são muitos detalhes, e tentar responder a pergunta de vocês aí, tá? Então vamos lá, vou compartilhar a tela. Ok. Então, hoje falaremos sobre a filosofia marxista, que podemos dividi-la, né, basicamente, no materialismo dialético e no materialismo histórico. E também vamos fazer uma análise da economia capitalista na ótica marxista. Revisando aqui esse primeiro slide sobre, basicamente, nós falamos na primeira aula, na primeira exposição, sobre Marx e as influências no pensamento marxista. Então, na época de Karl Marx, ele presenciou o aumento de revoluções liberais, né, que vieram desde a Revolução Francesa e que permeou ali a Europa, né, o desejo de liberdade, fraternidade, aquela coisa toda, centralizado mais no humanismo, que gerou também o aumento do ateísmo, né, da crítica à religião cristã, principalmente. Também temos a Revolução Industrial, que foi também na época de Marx, né, e que realmente marcou as pessoas daquela época por causa de uma grande mudança na sociedade, tá? Que já foi explicado antes, não vou me estender muito aqui. E o terceiro ponto na influência do pensamento de Marx foi a situação dele na própria família, né? Conflitos na própria família, por ele ser judeu, por ser filho de um pai judeu que se tornou cristão. Então aqui, havia aquele dilema entre cristãos e judeus, e Marx ele viveu meio que nesse conflito aí de pensamentos e de tradições. E na faculdade, aos 16, 17 anos, então se verifica uma quebra, psicologicamente uma quebra da relação pessoal de Marx com Deus, tá? E ele aí começa então de apologista do cristianismo, passou a ser assim, a escrever poemas assim, meio que de revolta contra Deus, né? De querer tirar Deus do domínio do mundo, enfim, se voltou contra a religião, principalmente quando ele conheceu o pensamento de Feuerbach, que foi um hegeliano de esquerda, como vocês viram na primeira exposição, e Feuerbach realmente ele influenciou muito o pensamento de Marx para que ele deixasse completamente de ser cristão, deixasse até mesmo de acreditar em Deus, ok? Bom, vamos falar aqui, em resumo, seriam as obras de Marx e Engels. Engels passou a ser o parceiro de Marx a partir de 1843, e de 44 a 45 eles escreveram a Sagrada Família, que é um tratado onde eles já começam a elaborar a visão marxista. E lá as ideias não levam a nada. Para se tornarem real, as ideias requerem que o homem aplique forças práticas. Então aqui Marx ele rejeita completamente o idealismo de Hegel e faz uma crítica severa ao idealismo de Hegel e também ao Feuerbach, quando ele em primeiro lugar ele se encanta com o pensamento de Feuerbach,
com o materialismo de Feuerbach, mas ele percebe Feuerbach por ele ser uma pessoa humanista e que defende as mudanças não através de violência, mas através do diálogo, e ele acredita na cooperação, enfim. Marx ele rejeita depois o pensamento de Feuerbach, alegando que Feuerbach é materialista da cintura para baixo e idealista da cintura para cima, né? Isso em 45. Em 46, ele e Engels escrevem a ideologia alemã, onde eles definem que a natureza dos indivíduos depende das condições materiais a qual determina a sua produção. Aqui eu creio que ele ainda não tinha delineado completamente a questão da dialética ainda, né? Ele estava pegando ainda a influência hegeliana e transformando isso de uma ideologia idealista, virando de cabeça para baixo e transformando numa ideologia materialista. Em 1948, ele escreve o Manifesto Comunista, onde ele alega claramente a abolição da propriedade privada, o conceito de luta de classes e a necessidade das revoluções violentas, né? Ele fala, né, que o proletariado é a arma material da revolução e a filosofia é a arma espiritual. Então Marx ele queria munir o proletariado com uma filosofia perfeitamente científica e materialista, né, do ponto de vista de Karl Marx, onde ele poderia dar munição ao proletariado que sofria ali na mão dos capitalistas já da Revolução Francesa, Revolução Industrial, desculpe, e ele já queria munir, então, esses trabalhadores com uma filosofia prática que pudesse dar a eles a arma espiritual, que seria a filosofia marxista. E, por outro lado, o proletariado seria essa arma material que iria levar a cabo o ideal marxista, tá? E ele prega claramente aí, começa a pregar a necessidade das revoluções violentas. Depois, em 1867, ele escreve O Capital, né? São vários livros, onde ele faz uma crítica à economia capitalista e desenvolve o conceito de exploração, mais-valia, valor de trabalho e etc. Nós vamos ver depois como é que ele explica a estrutura da economia capitalista e a transição do capitalismo para o socialismo e para o comunismo. Ok? Bom, aqui é só a estrutura do pensamento de Marx, as suas influências e aquilo que ele escreveu, aquilo que ele deixou de legado em termos de filosofia e análises filosóficas e econômicas. Marx ele entendia que os filósofos, até hoje, né, até a época dele, ele dizia assim, que os filósofos têm somente interpretado o mundo de várias formas, o ponto, no entanto, é como mudá-lo. Então, para Marx, a filosofia não tem nenhuma validade se ela não serve para mudar a sociedade. Não só para contemplar e tentar entender o funcionamento da realidade, mas a pessoa ser um fator de transformação da realidade, né? Com isso, ele rejeita todos os socialistas que vieram antes dele, chamando-os de socialistas utópicos, porque eram socialistas que pregavam um mundo sem... naquela época já existia pensamentos que criticavam a propriedade privada, a exploração do homem pelo homem. São conceitos que Marx emprestou de outros filósofos, de outros pensadores. Mas eles não tinham nenhuma filosofia prática com a qual eles pudessem munir os trabalhadores de uma ferramenta ideológica para que eles realizassem esse mundo utópico ideal. Para Marx, isso só viria através de uma revolução, né? Então, Marx rejeitou os pensadores do passado e queria, então, ser como se fosse um messias, né, do ponto de vista econômico, que iria mudar o mundo com a sua filosofia. Marx começa com o conceito de alienação. Nós vimos que a alienação para Hegel era a alienação do espírito absoluto, que desenvolveria, que refletia na história humana,
Então, quando o homem se encontrasse no futuro através de um estado perfeito, onde essa evolução da dialética hegeliana, o espírito absoluto se encontra, ao mesmo tempo que o homem também se encontra. Então, Hegel pregava que o homem era alienado de si mesmo, porque o espírito absoluto também era alienado de si mesmo, e ambos encontrariam sua própria essência no final da história, que seria esse estado perfeito prussiano, que era mais ou menos assim o pensamento de Hegel. Marx, ele aproveitou esse conceito de alienação, mas ele deu o próprio conceito dele. Primeiramente, ele tira de Feuerbach o conceito de que a religião aliena o homem de si mesmo. Para Marx, na verdade, não existe Deus, né? E que a história se desenvolve do ponto de vista material. Portanto, a religião que prega um Deus, prega uma vida pós-morte, prega você fazer o bem para você ter uma recompensa e tal, era uma distração, era uma forma de controle. Então, Marx, ele, assim como Feuerbach, né, entenderam que a verdadeira a alienação, né, era quando o homem se voltava para Deus, para a religião. Então, ele ficava alijado da realidade, né? E ele ficava alijado da realidade. E o homem liberado era aquele que entendesse que Deus não existe, né? Como Feuerbach dizia, que Deus era apenas uma projeção do homem para suprir a sua necessidade, a sua carência psicológica. O homem projetava a sua própria natureza em Deus, um ser bom, um ser eterno, um ser absoluto. Tudo aquilo que o homem desejava ser, ele projetou num Deus imaginário. Então, o homem liberado é aquele que se liberta desse Deus fictício, desse Deus invisível que na verdade não existe, e se volta para a realidade do mundo material, tá? Então, Marx, ele definiu o conceito de alienação do ponto de vista religioso. Por isso aquela velha frase, a religião é o ópio do povo, certo? Porém, Marx vai mais além e aprimora o conceito. Para Marx, a alienação do homem é, na verdade, a propriedade privada. Então, Marx, ele foi mais além do que Feuerbach. Ele não se prendeu apenas na questão religiosa. Marx, ele entendia que a alienação, já que a realidade é toda material, e é a matéria que condiciona o homem, nós vamos ver mais tarde como ele explica essa questão aí da matéria que condiciona o homem, né? Ele viu que o que realmente alienava o homem era uma coisa chamada propriedade privada. Essa propriedade privada alienava o homem de si mesmo e da natureza, tá? Então, para Marx, qual é a última fonte de alienação, né? Então, como a base é a economia, depois vem sociedade, Estado e religião. Desculpa aqui que eu mudei, sem querer. Onde é que eu fui? Como a última fonte era a base de todas as coisas, a economia, então a solução seria na parte econômica, seria a abolição da propriedade privada e Deus, tá? O conceito de Deus. Mais ainda o conceito de abolição da propriedade privada. Para Marx, a liberação do homem de sua alienação seria abolir tanto Deus quanto a propriedade privada, né? Então, nós vimos aqui que o homem está alienado porque ele acredita, ele tem uma visão religiosa, as ideologias, não só a religião aí, mas também tudo que era idealismo, né, ideias apenas, sem realidade prática para Marx, alienava o homem da realidade, da sua natureza econômica. E a propriedade privada também, vamos ver com mais clareza isso aí, também aliena o homem, tá? Marx percebeu que o sistema capitalista desumanizava o homem e o tornava alienado de si mesmo porque o homem era explorado pelo capitalista. Por que Marx chegou a esta conclusão, né? Então vamos ver por etapas assim, que Marx foi estudando a história do ponto de vista dialético e até chegar no estágio do capitalismo
e ele entendeu que o sistema capitalista ele tinha uma contradição interna, e essa contradição interna levaria o capitalismo ao colapso. Tá? Segundo Feuerbach, o homem perdeu a sua essência espécie para um ser imaginário que era Deus. A solução que Feuerbach dava é remover Deus da religião e criar uma religião humanística. Então, Feuerbach, ao mesmo tempo que não acreditava em Deus, ele acreditava numa espécie de religião humanista, de uma irmandade, né? Que poderia trazer um mundo de paz. Mas Marx ele entendia que a religião, como a religião é uma ideia, é um conceito ideológico, ela não tem um fundamento em si mesma, ela tem um fundamento econômico, porque Marx começou a entender que quando ele inverteu o Hegel de cabeça para baixo, quando ele inverteu a dialética hegeliana, ele entendeu, que eu vou explicar mais na frente, ele entendeu que a base de todas as coisas é a matéria, e mais diretamente a relação econômica entre as pessoas. Com isso, a religião é um produto, e a alienação, então, tem que ser resolvida. Resolvendo a alienação econômica, resolveria também a alienação ideológica religiosa sobre Deus. Então, Marx ele foi mais a fundo, né, do que Feuerbach. Para isso, Marx ele tinha que desenvolver uma visão totalmente materialista, né? Marx rejeitou os materialistas do passado, os socialistas, porque eles não tinham uma visão, segundo Marx, de um conceito essencialmente materialista, porque todos eles caíam inevitavelmente no idealismo. Então, o próprio Feuerbach pregava que Deus não existia, pregava que o mundo era somente material, mas quando ele pregava que a solução viria através de relações humanas puramente idealistas, ele não estava sendo um marxista, ele não estava sendo um materialista ortodoxo 100%. Por isso Marx disse que ele era metade materialista e metade idealista. Marx, juntamente com Engels, né, nós vimos que eles se tornaram parceiros para formalizar o marxismo, o materialismo dialético e histórico, adotaram a teoria da evolução de Darwin e a teoria de Lamarck, da evolução das espécies. Né? Então, Darwin falava assim, olha, que Deus não criou... Darwin não falou diretamente, né? Mas a teoria da evolução de Darwin dava uma instrumentação totalmente material para aquilo que os religiosos diziam que foi a criação, né? Deus criou todas as coisas. Mas, segundo o que Darwin deixou de estudos, você poderia utilizar a ciência da época que abraçava a teoria da evolução, para mostrar que não existe nenhum Deus, que as espécies apareceram, desde a ameba foi evoluindo até chegar no ser humano, né? E a teoria de Lamarck, ela acrescenta o seguinte: um novo ser vem a existir, primeiro, por uma interação com a mudança do ambiente, o qual produz, em consequência, mudanças fisiológicas no organismo do ser. Isto é, então, repassado para sua descendência, através da sucessão de gerações, novas espécies são produzidas. Então, Lamarck, ele era um biólogo francês, em que ele, através da teoria da evolução, ele desenvolveu a sua própria teoria de que as espécies, né, como que elas passavam de uma espécie para outra, né? Através da mudança do ambiente. Por exemplo, só para dar um exemplo assim bem grosseiro, né? As espécies anteriores à girafa, né, ficavam comendo as plantas e buscando comer aquelas árvores cada vez mais altas, e elas foram, através de milhares de anos, foi desenvolvendo, então, um pescoço mais comprido, por exemplo, né? Assim, Lamarck ele justificava o aparecimento de novas espécies, porque conforme aquelas gerações daquela espécie iam passando, aquelas mudanças do ambiente e de comportamento eram
eram impressas no DNA. Na época não existia o conceito de DNA, mas eram impressas no organismo daqueles animais e eles começaram então a desenvolver e se tornando novas espécies, ok? Por exemplo, o homem veio do desenvolvimento do macaco quando este, pela interação com o ambiente, sofre mudanças estruturais em seu organismo, surgindo assim a capacidade de pensar e raciocinar. Então, para Lamarck e depois para os marxistas, o homem, o macaco se desenvolveu no homem por meio da sua interação com o ambiente, né? E aí ele foi desenvolvendo raciocínio. Então, tudo aquilo que a religião diz que é espírito, que é pensamento, que é sentimento, tudo isso foi desenvolvido na interação dialética, né, entre o macaco e a natureza, ok? Então, sempre Lamarck, Marx, ele adotou esse pensamento porque Marx pensava da mesma forma. Todas as coisas têm que ter uma explicação material, né? Então, com isso, ele adotou o lamarquismo na teoria antropológica marxista. Surge, então, o conceito de trabalho. Então, isso aqui é muito, muito importante, porque a base do marxismo é esse conceito, né? Para Marx e Engels, o homem desenvolveu sua natureza pela interação com o ambiente e, portanto, pelo trabalho é que ele se desenvolve internamente em sua verdadeira natureza. Então, ora, se o macaco se desenvolveu em homens, né, aqueles homens mais primitivos, por meio da sua interação com o ambiente, esse homem, mesmo que tenha a luz da razão, ele não para de se desenvolver. Só que aí não é mais assim o viver na selva, caçando, não. É o trabalho. Através do trabalho, o homem ele vai se civilizando, ele vai se encontrando, ele vai se aperfeiçoando, certo? Portanto, o conceito de trabalho para Marx é muito importante e é o centro, né? A primeira premissa é que todas as coisas se desenvolvem por um desenvolvimento material. Segundo, o homem se desenvolve materialmente por meio do trabalho. Então, por meio do trabalho é que o homem desenvolve seu espírito, a sua capacidade de pensar, o seu sentimento, tá? Desenvolve internamente em sua verdadeira humanidade. Então, Engels deixou claro lá no materialismo dialético, né? A origem do homem. Então, do macaco, tá aqui em inglês, tá, gente? Porque eu peguei de uma apostila em inglês. Ape é macaco. O macaco, através do labor, né? O labor, o trabalho, ele usa ferramentas, desenvolveu a linguagem e a razão e se tornou no homem moderno. Isso tudo foi um processo de milhares de anos. Portanto, para Marx, não existe o Deus criador do cristianismo, mas sim o trabalho é Deus, é o trabalho que criou o homem, ok? Então, a causa de todos os problemas para a visão marxista do homem está no trabalho, está na maneira como o homem se desenvolve por meio do trabalho. Se esse desenvolvimento por meio do trabalho é bloqueado, isso aliena o homem de si mesmo. Isso atrasa o desenvolvimento do próprio homem, do próprio ser, que é o homem, tá? Alguma coisa no trabalho humano o está alienando de sua própria humanidade. Isto fez Marx parar para analisar o sistema capitalista. Marx entendeu que o capitalismo aliena o homem. Marx e Engels juntos, ok? Uma dupla caipira aqui, tá bom? Então, Marx ele desenvolve todo um estudo sobre os tipos de alienação, né? Então, Marx ele analisou a sociedade capitalista a fim de encontrar, né, o que está alienando o homem, quais são os tipos de alienação do homem na sua relação de trabalho na sociedade capitalista. Primeira conclusão de Marx, o homem está alienado do produto do seu trabalho. No capitalismo, o homem não usufrui daquilo que ele mesmo produz. O que ele produz vai para as mãos do capitalista, né? Para Marx, a sociedade ideal é quando o homem ele produz a
as suas próprias coisas, né? Numa sociedade altamente organizada, onde não existe o homem produzindo para o enriquecimento de alguém. Ele produz para si mesmo, ou para no máximo para sua família, por exemplo, né? Alienação do produto do seu trabalho. Então, o homem trabalha para fazer um automóvel, um relógio, né? Uma cadeira, mas esse produto pertence ao capitalista e não ao trabalhador. Então, o trabalhador, como ele está alienado do produto do seu trabalho, ele não desenvolve a sua consciência humana perfeita. Ficou claro aí, não? Na visão marxista? Muito interessante, né? O segundo conceito, a segunda conclusão de Marx é que o homem está alienado do seu próprio trabalho. No capitalismo, o homem é obrigado a vender seu próprio trabalho ao capitalista para sobreviver dignamente. Não pode escolher o que quer fazer, nem como fazer, né? Então isso você vê até hoje, né? A pessoa estuda para ser advogado e acaba virando frentista de posto de gasolina, por exemplo. O cara se forma em engenheiro e vai trabalhar num bar, né? Então, para Marx, isto aí o homem ele é obrigado para sobreviver no sistema capitalista, que é um sistema injusto, onde as capacidades humanas não são reconhecidas. A pessoa ela é obrigada a vender o seu trabalho para o capitalista, a fim de ganhar migalhas, a ganhar um salário ali. Mas como ele não pode escolher o que fazer nem como fazer, ele está alienado de si mesmo, ok? Então aqui ele está alienado do seu próprio trabalho, tá bom? Olha que isso aqui também se aplica ao capitalista, porque quando o capitalista ele usa outras pessoas para trabalhar para ele, ele também não está trabalhando, ele também não está trabalhando da forma correta. Então esse trabalho aí, que é Deus, que faz o homem, através de um processo de labor, ele não está funcionando, ele não funciona, né, no mundo capitalista. Tá claro? Para Engels, há dois campos de pensamento. De acordo com Engels, existe o idealismo, que é a matéria, né, aqui do lado esquerdo, né? A matéria cria o espírito, né? Os filósofos se dividem em dois campos, né? A matéria cria o espírito e tem os materialistas que dizem que, aliás, desculpa, né? O idealismo que diz que o espírito cria a matéria, o espírito ele influencia a matéria, o mundo material. E o materialismo é o contrário, é a matéria que cria o espírito, que influencia e determina o espírito. Para Marx e Engels, o idealismo defende o status quo, defende o estado de coisas, né? O idealismo. E o materialismo, ele é a visão correta que permite uma mudança revolucionária. Ok? O materialismo antes de Marx era um materialismo mecanicista, ou seja, havia Epicuro, né, Demócrito, aquelas teorias materialistas dos gregos, e os materialistas pré-Marx, eles tinham uma visão materialista, mas como não era uma visão perfeita, caía sempre no idealismo, ok? E também Marx se juntou ao materialismo de Feuerbach e também disse que era idealista. Portanto, Marx criticou outras formas de materialismo por não serem suficientemente materialistas. Marx resolveu desenvolver um materialismo absoluto, que foi então o surgimento da filosofia marxista, basicamente do materialismo dialético histórico, né? Com a contribuição grande de Engels, que foi o arquiteto por trás do materialismo dialético histórico. Ele utilizou a dialética de Hegel visando formular um materialismo perfeito. Então vamos lá, o que dizia Hegel, né? Na dialética hegeliana, né? Bom, voltando um pouquinho, tem a dialética de Aristóteles, que é uma dialética puramente a dialética do pensamento, né? Mas Hegel ele pega essa dialética e aplica na história humana como se fosse o desenvolvimento do espírito absoluto na história, para que ele saia da sua própria alienação. O espírito absoluto, ou Deus, ele se encontra por meio da sua criação
quando essa criação evolui, Deus também se encontra, né? Sua própria natureza, refletida na criação. E Hegel, ele via isso como uma luta, como uma oposição entre tese e antítese. Então, há sempre uma oposição de coisas, de ideias, que geram uma terceira chamada síntese. Para Hegel, a história se desenvolve num processo dialético entre tese, antítese e síntese. Essa síntese torna-se numa nova tese, que vai encontrar uma nova antítese e vai gerar uma nova síntese, que vai se tornar uma nova tese, e assim por diante, a história vai expandindo o seu escopo até chegar na fase final da história, né? Para Marx, então, essa união, para Marx via de uma forma um pouco diferente, primeiramente que não era uma dialética no sentido idealista, mas no sentido material, né? Para Marx, Marx definiu a dialética como união e luta dos contrários, tá? Na terceira exposição, na semana que vem, talvez, eu vou explicar melhor esse conceito de união e luta dos contrários também, na questão da crítica ao marxismo. Então, Marx, ele entendia que as coisas também tinham unidade, né? Elas se uniam e se cooperavam. Só que para Marx, a cooperação é apenas um processo anterior ao verdadeiro processo, que é a luta. Porque o que gera mudança não é a cooperação, mas sim a luta. Quando há a luta, aí há um salto para frente, um salto para cima, ok? Então, eles desenvolveram, eles pegaram, então, os conceitos científicos da época e interpretaram, né, a dialética da natureza. E depois aplicaram essa dialética também para a história social. Então, para Marx e Engels, as partículas, os átomos, as moléculas, o crescimento das plantas, dos animais, as reações químicas, o movimento dos planetas, tudo é uma oposição dialética. Então, por exemplo, assim, a Terra está em oposição dialética à Lua, né? A Lua está em oposição dialética à Terra, a Terra está em oposição dialética ao Sol, e com isso existe o movimento, né? Então, movimento, evolução, tudo nada está fora desse framing, né? Dessa estrutura de lutas, de oposição entre tese e antítese e síntese, ok? Só que Hegel, ele via a tese e a antítese como apenas uma oposição. Para Marx, ele vê como luta de contrários. Depois ele vai desenvolver a questão da luta de classes como base do desenvolvimento social, tá bom? Então, na sociedade também, pais e filhos, esposo, esposa, professor e aluno, homem e mulher, ricos e pobres, patrão e empregados, todos estão em lutas, né, em oposição, ok? Então, há uma oposição. Por exemplo, o homem tem uma natureza, a mulher tem outra natureza, e como eles são diferentes, eles estão sempre em luta, em oposição entre si, e através dessa interação, então, eles se unem, mas depois eles se dividem por causa da diferença de natureza, e com isso há um desenvolvimento da relação, ok? Formando sociedades. E dentro da sociedade existem vários elementos que estão opostos entre si, e que são contrários entre si, ok? E assim há um desenvolvimento por meio da tese, antítese e síntese. Então, a dialética na natureza é chamada de materialismo dialético, seria a base, né? E a base para a dialética da história, que é o materialismo histórico. Então, a dialética para Marx, ela tem 3 leis, né? Muito importante essas 3 leis aqui. Então, a primeira lei é a união e luta dos opostos. Então, na sociedade, você vê que tudo está dividido em 2 campos, né? Homem e mulher, macho, fêmea, sol e terra, natureza e homem, né?
predador e presa, as sociedades em geral, trabalhadores com empregados, enfim, há sempre duas classes em oposição uma à outra, ok? Eles se unem, mas o que faz com que eles se desenvolvam em algo maior é uma luta. Então, por exemplo, há uma oposição entre as partículas e o núcleo do átomo, e então há a formação das moléculas, né, dos átomos e das moléculas, né? E então eles explicam a natureza por meio da união e luta dos opostos. Mas essa união, como é que essa luta, como é que ela ocorre, né? Há uma interpenetração dos opostos, dois elementos em contradição, né? Primeiro, esses dois elementos se encontram e depois eles entram numa relação de luta entre si. Aí acontece uma transformação de quantidade em qualidade. Então, quando essa luta ela aumenta de intensidade, então aquele ser, né, aqueles dois seres em luta se transforma numa terceira, né? Mas Marx observou que há uma evolução da quantidade em qualidade. Por exemplo, ele dá um exemplo do pintinho, né, que é sempre um movimento, é um exemplo clássico do marxismo, né? Existe ali a oposição dentro do ovo, entre a casca e o embrião, e o embrião vai crescendo dentro da casca até chegar a um ponto em que a casca não consegue mais segurar aquele embrião que está querendo sair, e então a casca se rompe, né? Então, também há um salto de quantidade para qualidade, né? A água, por exemplo, você coloca a água para ferver, né? E adiciona calor ali. E aquele movimento da água, aquele movimento vai ficando cada vez mais quente. Quando essa temperatura ela atinge um certo limite, então há uma explosão, a água começa a ferver, né? E ela começa a evaporar. Então, de água ela vira vapor, né? Por causa do calor. Então, existe aí uma alteração. Aí já não é mais água, mas sim vapor. Então, o aumento da quantidade gera uma mudança de qualidade. Nós vamos explicar isso depois quando o Marx colocar essa lei na sociedade, ok? É a mesma coisa, uma pessoa só, duas pessoas não faz uma sociedade, mas você vai juntando pessoas. Quando você vê, você tem, de pessoas, você tem uma tribo, né? E se essa tribo ela vai aumentando de tamanho, chega uma hora que ela vira uma nação, ela vira um povo com uma língua, com uma cultura, certo? Então Marx ele entendeu que quando as coisas elas começam pela oposição, se desenvolver e aumentar de tamanho, a sua quantidade aumenta, há um salto em que ela muda de qualidade também, né? E esse salto ele é sempre repentino, violento, né? Marx usa esse exemplo para mostrar que mais tarde que só haverá uma mudança do capitalismo para o socialismo, né? Se houver uma revolução violenta, uma revolução geral, completa e perfeita e violenta, né? Não só por meio do diálogo, mas por meio de uma oposição material real, tá? Só assim haverá a mudança qualitativa do capitalismo para o socialismo. Ficou claro esse segundo ponto? Acho que sim, né? E o terceiro ponto é a negação da negação, né? É até interessante isso aqui. Então, Marx ele vê as coisas em três estágios, né? A tese é a afirmação, a antítese nega a tese, né? E quando eles entram em luta, eles se desenvolvem numa outra afirmação superior. Então, afirmação, negação, afirmação. Aí, negação, afirmação, negação, afirmação. Mas ele vê isso em três estágios, ok? Afirmação, negação e afirmação. Então, a negação nega a afirmação, que é negada novamente e se transforma em afirmação. Então, negação da negação é o mesmo que afirmação, né?
É como se você pegar assim, -1 mais -1, né? -2, né? Não deixa de ser uma soma de forma negativa, mas é uma soma, ok? Então tá aqui as três leis mais claramente, né? Então Marx viu que a contradição é a maior força de desenvolvimento da natureza. Nada se desenvolve sem contradição. Tudo tem uma contradição, né? Para você andar, por exemplo, existe a força da gravidade que te puxa para baixo e existe a força do seu organismo, do seu corpo que quer ir para frente. No balanço entre essas duas forças, você anda, você começa a andar. Então, a inércia quer segurar você e a sua energia quer levar para frente. Então, é aquela coisa dos vetores, né? É uma força para um lado, outra força por outro, e você, a resultante, ela vai ser sempre uma força que vai correr pelo meio. Então, assim, Marx também vê a física, tudo por esse prisma entre duas forças em conflito, ok? E isso aí, então, quantidade e qualidade, afirmação e negação da negação, que gera uma segunda afirmação, ok? Isso são conceitos, para que Marx depois, através dessas três leis, ele vai analisar cada sociedade no ponto de vista econômico, como elas se desenvolveram. O Karl Marx usou o exemplo do ovo, né? É um exemplo clássico do marxismo, né? Então ele fala lá, por exemplo, no ovo, né, que é uma afirmação, né? Ele tem a sua própria antítese. Dentro do ovo você vai ter ali um embrião. Então, a finalidade do ovo é a casca em si, o ovo em si, ele quer continuar, né? Assim, entre aspas, do ponto de vista filosófico, continuar do jeito que está. Mas a força interior do embrião é uma força que quer crescer e sair do ovo, né? E então, ele aumenta de quantidade e rompe a casca. Quando ele rompe a casca, ele então já não é mais um embrião, e sim uma galinha, em sim um pinto, né? Então esse pinto não é nem a casca, nem o embrião, mas um terceiro elemento, ok? Então aí é um exemplo clássico de tese, antítese e síntese, ok? E onde é que está a negação da negação? Então aqui embaixo você tem o pinto, né, que cresce, vira uma galinha, e aí ele coloca o ovo, esse ovo nega, né, é a negação do ser pinto, né, e que se transformará também numa nova afirmação, que é o novo ser, que seria o novo pinto. Então, afirmação, negação, afirmação. Então, esses três estágios ocorrem dentro do ovo, ocorre dentro do pinto, mas também ocorre no processo linear entre galinha e ovo, galinha. Tá ok? Então, para Marx não era importante saber o que vinha primeiro, o ovo ou galinha. O importante é o processo do ovo e da galinha, como um negando o outro, né? E nesse processo dialético entre afirmação e negação. Visão marxista das mudanças sociais e históricas. De acordo com Marx, as condições materiais determinam, isso é muito importante, não é que elas condicionam, elas determinam os acontecimentos históricos. A sociedade é como um ovo. Há uma luta entre a classe dominante. Marx ele viu que em cada época da história humana sempre existiu a classe dominante e a classe oprimida na economia, que a economia é o centro da história. Okay? A classe oprimida é como o embrião que cresce e deseja sair da casca do ovo. Então lá, união e luta dos opostos lá, né? Então, para Marx, ele identificou na economia a tese como as forças produtivas daquela economia. E a antítese, as relações de produção. Né? Eu acho que aqui é o contrário, desculpa. A tese são as relações de produção e a antítese são as forças produtivas. Mas, de qualquer forma, estão em estado oposto aqui. Porque o que cresce aqui não é as forças produtivas. Elas crescem também, mas
Aliás, não é relações de produção, mas as forças produtivas que promovem uma mudança nas relações de produção. Então, o que cresce aí, que é a antítese, são as forças produtivas, tá? Depois eu vou consertar isso aqui. A antítese cresce quantitativamente e rompe a barreira da tese. E aí uma mudança qualitativa, como nós vimos lá nas três leis de Marx. Na segunda lei. O embrião quebra a casca e temos o pintinho, né, como nós explicamos, né? Isso Marx explica na ideologia alemã, né, que é um escrito que ele desenvolveu no início da sua filosofia. Assim como na natureza, a história se desenvolve pela luta de dois campos na economia, a relação de produção e as forças produtivas, né? Há uma relação de produção, por exemplo, na época bom, no capitalismo, a relação de produção, né, é o patrão e empregado. É uma relação humana que estrutura é uma relação material, humana, mas para Marx é uma relação material, tá? Quando fala assim, relação entre humana, não é no sentido de índole humana mental, mas é relação bruta do corpo e da mente, né? Do patrão e do empregado. Essa é uma relação material, é uma relação de produção, né? Essa é a relação de patrão e empregado, essa é a tese, ok? As forças produtivas, por sua vez, é aquela que vai crescer quantitativamente para quebrar as relações de produção, é a antítese, é como se fosse o embrião que vai se transformar no pintinho, né? Então, as forças produtivas são técnicas, ferramentas, materiais, força de trabalho. Essa força está em constante desenvolvimento e este desenvolvimento é análogo ao desenvolvimento de um embrião dentro do ovo, a antítese, que no capitalismo é chamado de classe proletária. Para Marx, ele chamou esses trabalhadores, né, a classe trabalhadora na sociedade capitalista de classe proletária ou proletariado. Na história humana, há uma contradição entre as forças produtivas sempre crescentes e as relações de produção estáticas. Chega uma hora que as forças produtivas crescem e são barradas pela relação de produção, e aí a revolução ocorre. Com isto, uma nova sociedade surge, ou seja, uma nova síntese, mais ou menos na historinha lá do pintinho, tá? E a negação da negação na história. Então, Marx, ele através dessas três leis, ele pôde entender as relações econômicas desde do homem primitivo até o homem moderno. Esse é um processo de 3 etapas, onde o ovo nega a galinha, que ao ser negado de novo, se transforma numa nova galinha. Tá lá, né? Então, negar uma negação é afirmação, né? Historicamente, porque como tudo se desenvolve pela negação, ou seja, pela oposição, uma coisa se opõe à outra, né? Mas essa mesma coisa que se opõe à outra também recebe uma nova oposição. E aí, então, essa afirmação não é nem a tese nem a antítese, mas uma síntese. Historicamente, vemos que em cada etapa da história da economia que condiciona o homem, ele luta com sua força de trabalho, negando as condições impostas pelo sistema de trabalho. Tá? Cresce e se desenvolve até quebrar o sistema que o limita. Este processo, ao ser negado de novo, o remete à estrutura original mais desenvolvida. Vou explicar isso aqui. Por exemplo, o homem primitivo, para Marx, o homem primitivo vivia sem propriedade e sem classes. Seria uma espécie de comunismo primitivo, né? Isto é negado e passa por vários processos dialéticos até ser negado de novo. E daí surge a sociedade socialista comunista, uma nova síntese. Então aqui nós temos tese, antítese, síntese. Essa antítese aqui, ela cresce também por um processo dialético. Aqui também existe tese e antítese, e aí vai crescendo, e aí então você não vai ter nem a primeira afirmação e nem a negação, mas uma nova afirmação, ou seja, uma afirmação num aspecto mais desenvolvido. Então, a sociedade coletiva primitiva,
Para Marx, os homens viviam em tribos, não tinham classes, não tinham propriedade privada, nada, todos compartilhavam de tudo, né? Tinham relação direta com a natureza, tudo que ele produzisse, ou instrumento, tudo que ele fizesse, era dele, era para o seu próprio proveito, não era usurpado por uma outra pessoa, não havia a questão do trabalho terceirizado, por assim dizer, ele vender seu trabalho para um outro ser humano. É o trabalho dele que estava fazendo a sua própria natureza, na sociedade, na natureza, né? Daí, então, surgiram vários tipos de sociedades, né? Começaram, então, a haver, houve o início da propriedade privada, que eu vou explicar no próximo slide, como que surgiu a propriedade privada. E daí, então, essa propriedade privada, como um pecado original, né, como um câncer, ele se impregnou na sociedade humana, e aí começou uma história de lutas, de várias lutas. Para Marx, todas as guerras e problemas humanos, em todos os sentidos, vêm por meio de uma só coisa: propriedade privada. Acabou com a propriedade privada, acabou todos os problemas. Por isso que você vê hoje, né, abrindo aí um parênteses, que eu só vou entrar nisso na terceira exposição, esse negócio de MST, essa noia que eles têm aí de reforma agrária e tirar o latifúndio dos grandes proprietários, porque para eles é isso que é a doença da sociedade, são homens com pessoas com propriedades privadas, né? Tudo tem que pertencer ao Estado e depois automaticamente ao povo. Então, Marx analisou a sociedade feudal, a sociedade monárquica e a sociedade capitalistas com todo um fenômeno só, de negação dessa sociedade primitiva, porque foram toda a sociedade, todas esses três tipos de sociedade foram sociedades com propriedade privada, mas elas tiveram um desenvolvimento próprio, ok? E para Marx, o fim desse desenvolvimento é o capitalismo altamente desenvolvido, que vai se quebrar por meio da Revolução Proletária, e aí então surgirá como um novo pintinho, né, a sociedade comunista, sem classes, com uma nova afirmação. Ok? Ficou claro isso aí? Tá muito esquisito? Tá muito... Tô indo muito rápido? Acho que não, né? Tá dando para entender, né? Na sociedade tribal primitiva, não havia propriedade privada e não havia alienação nem exploração. A família é a primeira propriedade privada. Aqui que está todo o trabalho dos esquerdistas para quebrar a família, até mesmo a heteronormatividade, né, a relação homem-mulher, porque eles não estão tão interessados assim em dar direito aos homossexuais, mas eles querem acabar com a estrutura da família, porque para o marxista, a família é o embrião da propriedade privada. Quando o homem ele acha que ele é senhor de uma mulher e é senhor dos seus próprios filhos. Então, aí, pela primeira vez, na sociedade primitiva não havia esse não, nos primórdios dos primórdios dos primórdios, não havia o conceito de família, ok? Mas, de alguma forma, né, surgir, então, o homem passou a querer dominar as mulheres, começou a ter uma mulher só para ele, ou várias mulheres só para ele. E daí, então, surgiram os filhos também, né? E esses filhos, ao invés de ser filhos da própria natureza, ele passou a querer ter domínio sobre os seus próprios filhos, né? E daí, então, surgiu o conceito de propriedade privada. Então, daí surge o desejo de possuir terra, surge o desejo de possuir casas, possuir bens, de querer ter mais do que outros, e daí surge a ganância por causa da família. Ok? Terra, dinheiro, objetos. Então, esse foi a primeira... Então, assim como na história do cristianismo, Adão e Eva comeram do fruto e aí então a humanidade caiu na desgraça, para Karl Marx, a formação da família foi o primeiro pecado, porque foi a primeira estrutura com propriedade privada. Okay? Então, a sociedade passa por vários processos até chegar na sociedade comunista sem classe. Então, aqui esse processo começa. A Marx fez um esboço bem geral
mostrando que no passado, então, dessa sociedade com classes, passou a existir a sociedade escravagista, onde o homem começou a achar que ele, como ele tinha mulheres sob seu domínio, ele também queria ter outras pessoas, outros homens sob seu domínio. Então, através da força, começou a surgir então a mentalidade escravagista. E o homem usava esses escravos para trabalhar para si mesmo. Então, ele já não mais trabalha para si, mas usa uma outra pessoa para trabalhar para si. Então, começa aí a exploração do homem pelo homem. Então, na sociedade escravagista, a relação de produção é o escravagismo, sociedade escravagista. E os meios de produção, né, ou forças produtivas, é, ela surge da contradição, da oposição entre o senhor e escravo. Então, a relação aqui dialética é a relação entre senhor e escravos, né? E essa relação começa bem, mas depois os escravos começam a se rebelar contra os seus senhores, né? E, de alguma forma, a sociedade escravagista ela entra em colapso e dá origem à sociedade feudal. Então, você vê aqui tese, antítese, síntese. Essa síntese, por sua vez, na sociedade feudal, é uma nova estrutura, ok? Só que essa nova estrutura, inevitavelmente, ela vai ter dentro dela a contradição dialética entre as relações de produção e o modo de produção, a força de produção, né? Então, aqui as ferramentas se desenvolvem, né, mais do que na época escravagista. O ser humano ele passa a ter também maior controle da natureza por meio de outras formas, usa os animais para arar a terra, uma série de coisas. Na sociedade feudal, o senhor feudal ele domina um grupo de famílias, grupos de pessoas, já não é mais escravagismo, né? Mas aquelas pessoas elas passam a ter, se elas têm um pouco mais de liberdade no sentido mais social, porém, ela se torna socialmente refém do seu senhor feudal, porque aqueles servos eles eram protegidos e alimentados pelo seu senhor feudal, né? Então, com o tempo, esses servos, eles também desejam ter suas próprias terras, né? Desejam ter, aliás, seu próprio feudo, aliás. E aí, então, chega num ponto em que essa classe de servos inconformados quebra a estrutura da sociedade feudal. E aí, então, surge, por exemplo, a sociedade monárquica, né? Onde aquelas pessoas elas querem um só monarca, né? Que possa dividir igualmente, né? As terras, né? E seja um pouco mais socializado a, a, a posse das terras e das riquezas. Porém, a classe nobre, né, ela cria barreiras para os camponeses. Eles têm um modo de vida diferente dos camponeses. E há, então, aí uma divisão, né, é uma sociedade rica, e aí fica muito mais clara essa questão de sociedade rica e sociedade pobre, né? E conforme os camponeses eles vão ganhando força econômica, eles também querem também poder político, pode-se dizer. E esse é o centro da Revolução Francesa, por exemplo, né? Então aqui você vê a história se desenvolvendo mais uma vez por tese, antítese e síntese. E aqui então Marx vê a Revolução Francesa como um marco praticamente assim do início da estrutura capitalista, né? Que aí então fomentou, né, esse desenvolvimento material da relação entre nobres e camponeses, essa revolta desses camponeses, então destruíram principalmente a casca do catolicismo, do cristianismo, que para eles não deixavam que ele se desenvolvesse, que apoiava o status quo, né, dos monarcas. E aí então há revoluções em toda parte, e então se desenvolve aqui então tem a Revolução Industrial, e aí começa uma nova estrutura que é a sociedade capitalista imperialista, porque esse capitalismo ele não só
ele é implantado em países, né, começa a surgir então realmente a formação dos países, e aí então há o imperialismo, porque o imperialismo seria uma forma de exploração capitalista de uma nação para outra nação, ok? Então aqui é um salto muito grande, né? E foi nessa época que Marx apareceu, né, no início do capitalismo. E Marx logo identificou na sua própria sociedade essa relação, né, entre burgueses e proletários, entre trabalhadores e patrão e empregado. Uhum, ok? Então as forças produtivas elas foram mudando, né? Então o escravo trabalhava na roça, plantava, depois passaram a usar os animais para arar a terra, depois começaram a desenvolver máquinas, né? Agrárias, agrícolas, ok? E então, conforme vai desenvolvendo os instrumentos de trabalho, aquela sociedade oprimida, ela deseja sair daquela casca, daquela casca que está prendendo, né? Então, para Marx vê muito claramente que com o desenrolar da história, os proletários eles vão chegar num ponto em que eles vão se voltar contra os burgueses, contra os capitalistas e quebrar a estrutura capitalista, dando origem então à sociedade, à estrutura socialista, que é um passo anterior à sociedade comunista. E então, depois do socialismo, vem então a sociedade comunista, a ditadura do proletariado, que é sem propriedade privada também. Então veja aqui, a afirmação aqui, ó, sociedade tribal sem classe, a negação passando por vários processos, e ela vai se afirmar novamente no final da história marxista, né, numa sociedade comunista sem propriedade privada, mas já não é mais uma sociedade tribal primitiva, mas uma sociedade altamente desenvolvida, tecnológica e científica, e onde haverá realmente justiça social e não haverá mais classe, não haverá mais luta de classes, não haverá mais a exploração do homem pelo homem, ok? Mas cada um de acordo com o que merece e com o que produz, né? A máxima comunista. Então, esse aqui, para mim, é o cerne do marxismo, tá? Eu espero que vocês tenham entendido aqui essa afirmação, negação da negação, que gera afirmação, e os vários processos aqui. Há um outro conceito também importante, que chama-se base e superestrutura. No marxismo, existe o conceito de base e superestrutura. Para Marx, ao contrário de Hegel, a matéria gera o espírito. Portanto, a economia e sua dialética é a base que determina tudo ou mais na sociedade humana. Determina sua superestrutura, que são ideologias, religião, moral, política, filosofia, ciências, artes, etc. Então, veja só, a base é sempre material. Para Marx, a base da sociedade é os sistemas econômicos. Quando o sistema econômico muda, tudo em volta muda. Então, a base mudou, a superestrutura que está apoiada nessa base também muda. Então, Marx, ele vê que a religião, a política, a moralidade, a filosofia, as ideologias, tudo são produtos mentais, são efeitos das mudanças materiais da economia. Então, todo marxista, ele analisa a história por esse prisma, tá? Para ele, tudo que aparece em termos de ideias teve que ter uma origem material, teve que ter uma causa econômica e material, tá? Quando, por meio do desenvolvimento econômico, advindo da contradição dialética entre forças produtivas, como vimos lá, e relação de produção, gera uma mudança, toda a superestrutura que apoia aquele sistema também se desfaz e se reorganiza em nova superestrutura. Então, para Marx, a evolução da ciência no século, depois de Marx, 19, 20, e agora no século 21, para os marxistas, eles têm sempre um fundo econômico, né? Então, não é por acaso que a ciência evoluiu mais agora na época do capitalismo, porque as forças produtivas elas estão altamente desenvolvidas, né? Para Marx, o capitalismo ele é necessário.
ele é necessário para o advento do comunismo. Por isso que toda revolucionário socialista, ele sabe que o capitalismo ele precisa se desenvolver ao mais alto grau, senão não vai aparecer o comunismo, não vai aparecer o socialismo, ok? Isso é uma lei histórica e inexorável, né? A própria consciência socialista ela só é formada no adubo que é formado da própria exploração capitalista do proletário. Quando ele sofre essa exploração e ele se aliena de si mesmo na economia capitalista, ele vai tomando consciência de sua identidade proletária e vai se formando pela primeira vez a ideologia marxista claramente se torna patente para ela, então ela vai então ter a força para fazer uma revolução e destronar aqueles capitalistas do domínio que eles exercem sobre os proletários. Então Marx deixa muito claro isso, a consciência ela é moldada pelo sistema econômico. Então a consciência de classe proletária ela só é formada mesmo na sociedade capitalista. Virá quando o capitalismo estiver no seu máximo grau de desenvolvimento. Okay? Aqui vale a pena falar também disso aqui, que é quando o Lula tomou o poder, o PT, eles estudam isso aqui todos os dias, eles tomam isso aqui todos os dias com café da manhã, esses conceitos marxistas. Então, Lula ele é um analfabeto, mas ele, a nível de ideologia marxista, ele é bem formado. E ele aprendeu que ele, como presidente, ele não podia quebrar a estrutura. Não pense que um líder socialista ele vai entrar no poder e vai quebrar o capitalismo. Não. Senão ele está quebrando. O que acontece se você quebrar o ovo antes do tempo? Não vai ter pintinho nem ovo mais. Vai ter uma massa amorfa ali que você vai matar o pinto. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que fomentar o capitalismo ao mais alto grau. Então, os próprios petistas, psolistas, os comunistas, eles querem o fomento do capitalismo, mas ao mesmo tempo eles querem quebrar essa estrutura o mais rápido possível. Eles não querem manter essa estrutura. Ao mesmo tempo, é uma interação dialética. Por isso que as pessoas não entendem a mente de um comunista. Né? Por que o comunista ele vive no sistema econômico capitalista, usufrui de tudo, até mesmo incentiva, né, os bancos, as economias capitalistas, ao mesmo tempo que o odeia, né? É por causa dessa visão histórica que eles têm, ok? Que eles sabem que a consciência proletária só vai vir quando o capitalismo estiver no seu mais alto grau. Marx desenvolveu todo um estudo da sociedade capitalista para detectar suas contradições internas. Para Marx, o capitalismo tende a desaparecer por causa de suas contradições internas, que irá corroê-lo por dentro, dando lugar inevitavelmente ao socialismo e, por fim, ao comunismo. Então, aqui, Marx escreveu o seguinte: no sistema capitalista você vai ter aí sempre os burgueses, né, explorando o proletário, né? Marx ele não vê outra relação entre burgueses e proletários a não ser uma relação de exploração, onde os ricos cada vez mais ricos vão ficando cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Para Marx, o sistema capitalista aliena o homem, somente o proletário, porque ele é obrigado a vender o seu trabalho para os burgueses, ok? E ele não tem direito a nada daquilo, né? Ou o direito que eles dão a ele é um direito muito abaixo do que ele realmente merece por ele estar produzindo para o burguês, ok? Então, aos poucos, ele vai tendo essa noção de exploração, né? E aí, então, vai haver uma revolução proletária e o socialismo, o comunismo. E Marx, ele prevê o seguinte, profeticamente, ele diz que o capitalismo, inevitavelmente, ele vai acumulando, né, ricos cada vez menos ricos, né, e super ricos. Então, essas riquezas elas vão sendo tiradas dos pequenos capitalistas, passando para os grandes capitalistas, até chegar a um ponto
em que o mundo inteiro vai estar na mão de 4, 5 mega capitalistas, e a massa de famintos, né, proletários, todas sendo explorados por esses pequenos, por esse grupo pequeno de grandes burgueses, e aí então a revolução proletária. Então, enquanto o mundo não tiver nessa situação, eles sabem que o socialismo e o comunismo não podem vir, ok? E por isso, então, eles pregam, né, essa questão da exploração como a base do desenvolvimento capitalista, ok? Como Marx Capital, né, ele fez todo um estudo da, da, da estrutura econômica. Marx entendeu que o trabalhador é explorado pelo capitalista, que usurpa sua força de trabalho. O valor de cada produto é vestido na confecção. Só entender como quando é material, o valor da mercadoria ele tem uma causa material. E Marx entendeu que como é que você vai entender o valor de uma mercadoria? Pelas horas de trabalho que aquele trabalhador investiu com seu trabalho, seu suor, sua dedicação, na confecção daquele produto, ele atribuiu valor àquele produto. Tá? Então, quem atribui valor ao produto é o trabalhador. O valor a mais que o capitalista atribui ao produto é criado por ele e não devolve. E o capitalista não devolve este valor ao trabalhador, muito menos divide. Né? Isso é o que Marx chama de mais-valia. Para Marx dizer que a mais-valia era uma forma do capitalista roubar do trabalhador aquilo que pertence a ele. Tá? Esse valor a mais ou mais-valia em forma de lucro pertence muito mais ao trabalhador que ao patrão. Todo objeto, então Marx ele definiu o seguinte: todo objeto, primeiro, tem valor de uso, que é a sua utilidade, e o valor de troca, que é um valor de mercado. O valor de troca ele é calculado pela quantidade de horas necessárias para produzir aquele produto. Então, veja bem, para Marx, o valor de uso de um produto não é tão importante, né? A sua utilidade. Por exemplo, um relógio, ele serve para marcar horas, né? Para as pessoas se orientarem para marcar a hora. Mas isso não tem nenhum valor econômico. Isso não tem, aliás, desculpe, não tem nenhum. Isso aí não tem nenhuma utilidade na consciência de valor. Para Marx, o verdadeiro valor de um produto não é a sua utilidade, se ele funciona, se ele está funcionando ou não, mas a quantidade de horas necessária para produzi-lo. Então, por exemplo, uma pessoa, um relógio, né? Um relógio é feito em X horas, portanto tem um valor X, vamos dizer, né? Então isso aí, Marx não deixou muito claro isso, mas ele quis mostrar de uma forma relativa, né? O capitalista vende o produto com o valor X mais Y, e esse Y é um lucro do capitalista. Esse lucro não é repassado para o trabalhador. Ele vai para onde? Vai para o bolso do capitalista. Mas de onde vem a mais-valia? Como é que esse capitalista consegue atribuir um valor Y ao produto? De onde vem a mais-valia? Vem do trabalhador, porque a força de trabalho do trabalhador também é uma mercadoria. Ok? Então Marx vê também que, para Marx, a relação capitalista é o trabalhador ele vende as suas horas de trabalho para o capitalista. Com isso, Marx ele materializou tudo. Ele conseguiu entender toda a estrutura material da relação entre trabalhador e empregado. Existe lá a mercadoria, existe o trabalho do trabalhador, que é também uma forma de mercadoria. Então, quando o trabalhador ele confecciona um relógio, ele está transferindo o relógio, né? Então, além do valor de uso, o valor de troca vem de onde? Vem da força de trabalho do trabalhador.
Então, quando o capitalista ele vai ao mercado e ele negocia aquele relógio com um valor a mais, esse valor a mais, na verdade, a origem desse valor a mais vem do trabalhador que transferiu valor ao produto. Não sei se vocês conseguem entender esse raciocínio. Só um minutinho aqui que eu tô. Sumiu aqui minha. Eu saí aqui só um minuto, que parece que engasgou aqui. Então, então nós vimos aqui que o sistema comunista, né, ele vai vir depois que se quebrar, né, essa exploração capitalista por meio da revolução socialista e comunista, ok? Então, para Marx, esse valor, essa mais-valia, aliena tanto o trabalhador quanto o patrão, né? E no sistema capitalista, no sistema comunista, nós teremos uma sociedade livre, sem classes, sem propriedade privada e sem Estado. Porque, veja bem, Marx, os comunistas eles querem o controle estatal, porque para Marx, o socialismo é uma necessidade de transição entre o capitalismo e o comunismo. E vem a sociedade socialista. E na sociedade socialista, o Estado ele é necessário para que ele controle tudo, concentre tudo em suas mãos, e aí então o Estado passa o poder para o povo. E aí já não há mais Estado. A, 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 os, os proletários terão a consciência perfeita de igualdade e não haverá mais necessidade de Estado para fiscalizar, para monitorar a sociedade comunista, ok? Haverá então uma socialização dos meios de produção, né? O homem encontra a si mesmo por meio do trabalho coletivo. Então, no trabalho coletivo, todos trabalhando para o mesmo fim, né? Não haveria ganância, não haveria classes, não haveria propriedade privada também. A máxima, né, dos marxistas é de cada qual segundo sua capacidade, a cada qual segundo suas necessidades, né? Igualdade social. Abolição do trabalho assalariado. O valor das mercadorias, então, é determinado por cada hora de trabalho de cada trabalhador. Marx previu que na sociedade comunista o sistema vai ficando cada vez mais refinado, de forma que as pessoas não precisarão trabalhar muitas horas, né, para fabricar determinados produtos, a fim de que todos possam ser supridos, ok? Não haverá exploração e tudo pertencerá ao próprio povo. A dialética dentro do comunismo será crítica e autocrítica. Então, no sistema comunista, é um sistema tão perfeito que não haverá mais essa contradição interna entre sistema relação de produção que se opõe às forças produtivas. Não haverá mais isso, mas sim crítica e autocrítica, né? Então, haverá uma oposição benéfica, onde não haverá mais revolução violenta, né? Não é como a água que ferve e que começa a esquentar e de repente ela começa a ferver, né? Como uma revolução violenta. Não precisará mais, porque estará, então, dentro de um sistema perfeito, onde a dialética vai continuar existindo, mas será crítica e autocrítica, ok? Então, os comunistas até hoje acreditam nesses parâmetros que foram dados, né? Que são muito racionais, são muito lógicos, e eles então interpretam todas as coisas por esse prisma, ok? Vamos ver aqui se tem algumas perguntas. Deixa eu ver aqui. Curioso é que mesmo com. Deixa eu ver aqui, deixa eu voltar aqui. Vejo algumas perguntas aqui.
Como destruir a ideia de que a história humana é uma história de guerra de classes? Olha, Francis, eu vou deixar isso para a próxima aula, tá? Eu vou mostrar que realmente o que eu quis assim procurar mostrar a ideologia marxista de uma forma totalmente isenta, né? Como se eu fosse um marxista mesmo, né? Procurando mostrar toda a lógica, toda a coerência marxista na visão materialista de Karl Marx, ok? Então, o importante aqui hoje foi mostrar que a história se desenvolve através de lutas, né? De classes, tá? Porque Marx viu essa contradição na natureza, ele viu essa contradição na dialética das coisas. E na estrutura material, Marx entendeu que são as classes que se opõem, e aí então a sociedade se desenvolve através dessas lutas de classe, ok? A luta entre homem e mulher, a luta entre pessoas de uma determinada posição e outras, para Marx é apenas um reflexo da luta de classes na estrutura econômica, tá entendendo? Então, na terceira aula eu vou explicar se isso é real, se não é, por que que não é, ok? As cruzadas, Segunda Guerra Mundial, a Guerra dos 100 Anos, foram guerras motivadas por interesse político, não por insatisfação social, como a Revolução Francesa. Bom, isso também eu vou falar, né? Para os marxistas, eles têm toda uma forma de explicar que... Porque, olha, fica muito difícil, Francis, porque, na verdade, se você for ver, todas as coisas ela têm causas materiais e causas imateriais. Então, o marxista, ele simplesmente ele vai sempre inverter, né? Tem coisas que realmente têm causas materiais, mas quando não tem, ele vai sempre olhar de uma forma inversa, tá? Mas isso eu vou explicar depois. Deixa eu ver aqui o que tem mais. Capitalismo e socialismo são irmãos siameses. Não acho, não. Curioso é que mesmo com o capitalismo desenvolvido, os comunistas fracassam. É verdade, então, né, a teoria, na verdade, nós vamos ver aqui por que que o comunismo sempre fracassou, né? Eles fomentam o capitalismo até chegar à exaustão, Elofer, né? Para depois pegar o dinheiro e distribuir entre os operários. Pois é, na realidade é isso que ocorre. Mas para eles acham assim que até agora nunca surgiu um, um socialismo verdadeiro, né? Um comunismo verdadeiro. Eles ainda estão em busca do verdadeiro comunismo, né? Eles nunca distribuem aos operários. Gente, eu não sei se vocês estão escutando, que o meu computador aqui está... Ai, 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 ai. Tá travando, né? Bom, acho que eu vou ter que finalizar, porque parece que houve um travamento aqui, gente. Não, acho que estou falando ainda, né? Acho que eu estou falando ainda, né? Deixa eu ver aqui. Tá dando para escutar, Elô? Tiago, Berta, estão me escutando? Por favor, digitem aí no chat. Bom, espero ter explicado, né, as bases do marxismo e como já 1h30, eu vou ter que encerrar. Qualquer outra pergunta, por favor, coloquem aí no chat, né? Coloquem nos comentários do vídeo, tá bom? Um abraço a todos, paz e bem.